O mestre negro desafia uma mulher negra para um combate divertido, e a reação é surpreendente. A praça estava lotada, o sol batia forte, iluminando os rostos expectantes da multidão. Sussurros percorriam os grupos, como um vento prestes a se transformar em tempestade. É verdade, a Rebeca vai lutar contra o Mestre Sombrio? Ninguém conseguia acreditar que a jovem artista marcial, uma guerreira com uma habilidade extraordinária, receberia um desafio do lendário Mestre Sombrio, uma figura envolta em mistérios e histórias que faziam até os mais corajosos tremerem. Ele era conhecido por seus movimentos graciosos e mortais, uma sombra que dançava com agilidade quase sobrenatural. Os rumores diziam que ele havia dominado técnicas ancestrais, que desafiavam as leis da magia e da física. E agora, sob o sol escaldante, ele estendeu a mão e pôs-se a convidar Rebeca para um combate amistoso. Mas todos sabiam. Na arena não havia amizade. Havia honra, havia prestígio. Rebeca sentiu seu coração disparar. Ela sempre foi a garota que se destacou com os treinamentos. Pés descalços e mãos firmes, sua disposição era incansável. Mas a ideia de lutar contra alguém com a reputação do Mestre Sombrio a deixava tensa. Um nó se formou em sua garganta e suores frios escorriam por sua testa. Ao seu redor, olhares de expectativa e julgamento. O peso da sua identidade se refletia nas vozes anônimas que sussurravam. Ela pode não ser páreo para ele. Uma mulher negra desafiando o Mestre Sombrio? Que audácia! Ela não podia deixar que as vozes a desanimassem. Era hora de treinar como nunca antes. Nos dias que se seguiram, Rebeca se dedicou em cada movimento, cada golpe. Seus treinos tornaram-se uma dança com foco e determinação. Ela queria mais do que vencer, queria provar para si mesma que era digna de seu nome e talento. Mas conforme ela se aprofundava nesse mundo de intensos treinos, começou a ouvir rumores sobre o Mestre Sombrio. Diziam que seu passado era marcado por mágoas e preconceitos. Ele também havia sido alvo de desconfiança e subestimação em sua juventude. Não por falta de habilidade, mas por quem era. Quando Rebeca começou a unir as peças dessa história, uma conexão inesperada surgiu entre eles. Ela sentiu uma compaixão que a confundia, e o mesmo ímpeto que a levava a treinar a fez questionar os limites entre adversário e aliado. O dia do combate chegou. A praça fervilhava com uma energia palpável. As crianças riam. Os velhos sussurravam histórias. O chão forte sob seus pés parecia pulsar em sintonia com seu coração acelerado. Desista antes de começar. Ecoava uma voz em sua mente. Mas ela aguentou firme, decidida a não ser definida pelo medo. Quando se enfrentaram, com a multidão agitada ao redor, o silêncio caiu como um manto. A tensão era visível. Rebeca olhou nos olhos do Mestre Sombrio e viu mais do que um adversário. Viu uma luta comum contra o preconceito. O primeiro movimento deles quebraria tudo o que conheciam e, ao mesmo tempo, os uniria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O primeiro movimento deles quebrou o ar pesado, como o som de um relâmpago rasgando o céu. Rebeca avançou com determinação. Um giro potente das pernas, mirando o Mestre Sombrio num golpe rápido e preciso. Ele desviou com a agilidade de uma serpente, movendo-se como uma sombra,
Mas algo nas expressões de ambos fez a multidão prender a respiração. Rebeca sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O primeiro golpe falhou, mas não importava. Seu coração estava pulsando de vida, sua mente clara. Como cristal, ela tentou anular os murmúrios de descrença. A luta progredia, os movimentos se tornaram uma coreografia vertiginosa. A tensão era palpável. Mas então algo na multidão mudou. Um grito estridente cortou o silêncio, como um vidro quebrando. A cabeça de Rebeca se virou. Nas bordas da praça, uma figura encapuzada surgiu. Uma imagem borrada que emanava uma energia estranha. As pessoas se afastaram. Um pavor inexplicável estampado nos rostos. Diante do impacto, Rebeca hesitou, os olhos arregalados. O mestre sombrio também parou, seus músculos tensos como um gato prestes a saltar. O que era aquilo? A figura revelou-se lentamente. Um homem alto, com uma aura sombria que parecia consumir a luz ao seu redor. Ele ergueu a mão, e a praça inteira ficou em silêncio novamente, como se o mundo tivesse congelado. Em seguida, a voz ecoou, profunda e penetrante. Mestre sombrio, chegou a hora de você revelar a verdade. As palavras reverberaram na mente de Rebeca. O que ele sabia? O olhar do mestre sombrio se endureceu, um misto de raiva e medo. Rebeca percebeu pela primeira vez que havia algo mais, uma camada escondida sob a superfície desse homem enigmático. Com um movimento súbito, ele se voltou para a figura encapuzada e gritou: "Cale-se, você não pode estar aqui." A multidão estava em choque. O clima de festa se transformou em um vácuo, e murmúrios de espanto começaram a surgir. As pessoas se entreolhavam, tentando entender o que estava acontecendo. Então, o homem encapuzado tirou o capuz, revelando um rosto que fazia Rebeca parar em seco. Era alguém familiar, alguém que ela nunca imaginou que pudesse aparecer naquele momento. Seu próprio irmão, Rafael, desaparecido há anos, agora em pé diante dela. Rafael? A voz dela escapuliu, uma mistura de incredulidade e confusão. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Havia uma dor oculta ali, um segredo que parecia chamá-la, puxá-la para um abismo de lembranças e desconfiança. Rebeca, você precisa ouvir a verdade sobre o mestre sombrio. As palavras vieram como uma flecha, carregadas de urgência. A multidão observava, fixada na cena, o tumulto de emoções fazendo o ar vibrar. O mestre sombrio manteve-se em posição, uma tempestade de emoções cruzando seu rosto. Ele não disse uma palavra, mas estava claro que essa revelação o tocava profundamente. O chão tremia sob os pés de Rebeca, e o que ela acreditava saber sobre a luta, sobre si mesma, sobre o mestre sombrio, estava desmoronando como cartas de um baralho. As expectativas de honra e bravura pareciam distantes e irreais. A inquietude pulsava junto com seu coração acelerado. O que mais ela não sabia? Aquele momento poderia mudar tudo. E enquanto o silêncio preenchia cada canto da praça, Rebeca percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela olhou para Rafael, os olhos questionadores, uma nova jornada se desdobrando diante dela, repleta de segredos e decisões. Havia muito mais em jogo do que um simples combate, pensou, enquanto o peso da revelação a envolvia. O que viria a seguir seria mais que apenas uma luta. Seria a busca por respostas em meio ao caos. Aquele momento poderia mudar tudo. E enquanto o silêncio preenchia cada canto da praça, Rebeca percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela olhou para Rafael, os olhos questionadores, uma nova jornada se desdobrando diante dela, repleta de segredos e decisões. Mas antes que ela pudesse dizer algo, um tremor percorreu o chão sob os seus pés. A terra vibrou e a praça inteira começou a tremer. As pessoas gritaram, em pânico, enquanto algumas se afastavam, outras se segurando umas às outras. A atmosfera que antes era de expectativa, agora estava carregada de medo
e confusão. Rafael, o que você está fazendo aqui? Rebeca gritou, mas sua voz mal atravessou o tumulto. O olhar de Rafael estava fixo no mestre sombrio, que agora se via dividido entre um desafio que poderia mudar sua vida e o terror que se aproximava. O homem encapuzado parecia ter chamado a tempestade. Ele ergueu a mão novamente e, com um gesto, fez com que o ar ao seu redor se solidificasse. Os olhos das pessoas se viraram para ele, mesmerizados, como se ele estivesse controlando tudo. Um pequeno tornado de poeira e folhas se formou ao redor, aumentando em intensidade, girando velozmente, como se a praça inteira tivesse sido colocada em um redemoinho. Rebeca! A voz de Rafael ecoou, carregada de urgência. O mestre sombrio não é quem ele diz ser. Ele é o responsável pelo desaparecimento de muitos, inclusive do nosso pai. A revelação atingiu como um soco no estômago. Rebeca parou, seu mundo rodopiante em um turbilhão que não a deixava respirar. O mestre sombrio, aquele que ela admirava e temia ao mesmo tempo, era um vilão em sua história. Pessoal, a multidão ao redor parecia hesitar, confusa, as palavras de Rafael reverberando na mente de todos. Não escute essa mentira. O mestre sombrio rugiu, sua voz cortante como uma lâmina. Ele parecia mais ameaçador agora, os traços faciais revelando um lado sombrio que antes estava oculto sob a aura de poder. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei tudo, Rafael respondeu, com os olhos chamando a atenção dos presentes. Você levou tantas vidas e agora está aqui para enganar esta jovem. A luta nunca foi sobre honras, mas sobre esconder segredos. O silêncio na praça era ensurdecedor. As expressões de espanto, medo e indignação estavam estampadas nos rostos. Ninguém compreendia como. Tudo aquilo poderia estar interligado. Rebeca sentiu o chão desabar sob seus pés, o nó na garganta se tornando insuportável. Tudo o que acreditava que sabia estava se desfazendo. Então, de repente, a figura encapuzada levantou os braços e, interpretando o pânico crescente, pronunciou palavras de um antigo idioma que ninguém conseguiu entender. As letras cavaram fundo no ar e, imediatamente, a praça tremeu ainda mais, como se os próprios fundamentos da realidade estivessem se desintegrando. Com uma explosão de luz, o capuz se desfez, revelando um rosto que fazia a Rebeca congelar de horror. Era ela. Era uma versão de si mesma, jovem, mas com os olhos repletos de dor e determinação. O semblante era dela, mas havia algo profundamente diferente. Era como se ela própria estivesse correndo em contratempo, ensaiando uma batalha que nunca escolhera. Você é a chave, Rebeca. A versão dela começou, sua voz ecoando com o peso de um passado compartilhado. Você precisa entender o que realmente está em jogo. Rebeca sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas figuras? E por que tudo isso parecia um quebra-cabeça se desintegrando? Com a verdade revelada, a luta já não se tratava mais de honra, mas sobre enfrentar o que havia sido enterrado por tanto tempo. As pessoas começaram a murmurar, vozes se entrelaçando em críticas, raiva e confusão. O mestre sombrio estava agora em um beco sem saída, sua imagem desmoronando. Rafael olhou para Rebeca, uma conexão visceral pulsando entre eles. A praça tremia sob a pressão do inesperado, e enquanto os gritos se espalhavam como uma onda, Rebeca sabia que o verdadeiro combate havia apenas começado. A batalha não era mais só física, mas uma luta pela verdade. Com cada revelação, as peças do quebra-cabeça se tornavam mais confusas.
O que mais estava escondido nas sombras? E qual seria o papel de Rebeca nessa história que parecia prestes a mudar para sempre? A praça tremia sob a pressão do inesperado, e enquanto o silêncio preenchia cada canto, Rebeca percebeu que a verdadeira batalha havia apenas começado. Ela olhou para Rafael, os olhos questionadores. Uma nova jornada se desdobrando diante dela, repleta de segredos e decisões. Mas antes que pudesse dar um passo, tudo se desfez em um caos. A figura encapuzada ergueu as mãos e, com um sussurro, invocou uma força que fez o chão tremer. Rebeca sentiu o medo a engolir, um aperto no coração. Olhando ao redor, viu rostos de espanto na multidão, mas também algo mais: desconfiança. As palavras de Rafael ecoaram, mas algo ali parecia errado. A versão dela mesma, a jovem que surgiu do nada, parecia estar prestes a revelar um segredo que poderia arruinar tudo. O mestre sombrio, agora com uma expressão de desespero, olhou fixamente para a figura que era uma cópia da própria Rebeca. O tempo parecia desacelerar. Você precisa saber a verdade, Rebeca. A outra Rebeca começou, seus olhos brilhando com um misto de dor e determinação. O que você pensa que sabe sobre sua vida, sua família, está prestes a mudar. A tensão era palpável, ondas de calor percorriam a praça. Sobre o que você está falando? Rebeca gritou, sua voz misturando-se ao grito da multidão. Então, o ar entre eles mudou, como se uma tempestade estivesse se formando. As palavras da outra Rebeca tomaram forma. Você não é quem pensa que é. Nós não somos apenas irmãs, somos gêmeas. Um choque percorreu a multidão, uma onda de murmúrios misturados à incredulidade. O olhar de Rafael se transformou. O quê? Gêmeas? Rebeca mal conseguia processar. Isso significava que tudo o que pensava saber sobre sua infância, sobre seu irmão, estava em perigo. Mas isso não é tudo. Continuou a versão de Rebeca. O mestre sombrio não apenas nos separou. Ele escondeu verdades sobre nossa família. Ele fez coisas terríveis, coisas que não posso dizer. As palavras dela estavam carregadas de emoção. Cada sílaba, como um soco no estômago de Rebeca. Cale-se! O mestre sombrio gritou, seu rosto contorcido em uma mistura de pavor e raiva. Mas o olhar doce e sincero da outra Rebeca o desarmou. A verdade estava lá, como um espelho quebrado, refletindo cada fragmento de uma vida que Rebeca nunca poderia entender. Então, a praça começou a tremer mais uma vez. Desta vez, não apenas pela figura encapuzada, mas por um poder maior, algo que estava prestes a ser revelado. Um choque de energia fez as pessoas cambalear, e de repente a energia se transformou em uma luz ofuscante. Rebeca lutou para ver. Tudo ao seu redor virou um borrão. Ela sentiu uma mão fria tocar seu ombro, e quando virou, ouviu a voz de sua outra eu. Você precisa decidir, irmã. O que você acredita? A verdade pode libertá-la ou destruir tudo. Uma explosão de luz branca invadiu a praça e o chão sob os pés de Rebeca começou a se abrir, como se estivesse sendo sugada para um novo mundo. Ela olhou uma última vez para Rafael e para o mestre sombrio, agora em um combate não apenas pela honra, mas pela sua própria vida. Escolha! A outra Rebeca gritou, enquanto a luz a envolvia. E no calor daquele momento, a certeza de que tudo mudaria finalmente a atingiu. O que mais havia ocultado, a história da família, estava mais entrelaçada do que poderia imaginar. Então, o chão se partiu e a praça desapareceu. O que seria depois? Rebeca sentiu um medo avassalador, mas também uma esperança ressoando em seu peito. O inédito
e o aterrador se entrelaçavam. O futuro se mostrava como um abismo, e a pergunta começou a ecoar em sua mente. Ela estava pronta para descobrir a verdade? A luz ofuscante cercou Rebeca enquanto o chão se partia sob seus pés, e cada segundo se arrastava como se a realidade estivesse desfazendo as camadas da sua vida uma a uma. Ela estava diante da própria versão dela, a verdade que a deixava paralisada. Mas antes que pudesse responder, uma onda de energia explodiu, e os ecos de gritos da multidão se transformaram em um uivo ensurdecedor. Nesse instante, tudo mudou. O homem encapuzado lançou um olhar gélido e, em um movimento abrupto, puxou da própria sombra uma lâmina negra que reluzia, como se tivesse sido forjada nas trevas. O chão tremeu sob o impacto do peso de sua presença, e a praça inteira estremeceu de pavor. Você não escapará desta vez, sombrio, a figura gritou, com uma voz que parecia carregar o peso de muitas vidas. Rebeca congelou. O que estava acontecendo? Por que o homem que parecia ser um aliado esboçava tanta hostilidade? E o olhar do mestre sombrio, agora tomado pelo desespero, era bem diferente do poder e confiança que ela conhecia. Rafael lançou um olhar confuso para Rebeca, como se quisesse transmitir um aviso. Mas era tarde demais. A lâmina se ergueu. E antes que alguém pudesse reagir, o homem encapuzado avançou. Um golpe cortou o ar, e em um piscar de olhos, a lâmina atingiu o braço do mestre sombrio, fazendo com que ele soltasse um grito agonizante. A cena explodiu em caos, e o pânico dominou a multidão. Ele não é quem você pensa, o homem gritou, enquanto a ferida do sombrio começava a brilhar, uma energia escura se espalhando como uma mancha de óleo. Rebeca sentiu um frio na espinha. A conexão que ela havia começado a formar com o mestre sombrio agora desmoronava como um castelo de cartas. A revelação da verdade sobre sua própria identidade enfrentava um novo limite. O que havia acontecido com ele? O que ele escondia? Você não entende, Rebeca, o mestre sombrio exclamou, a dor em sua voz, ora misturada ao desespero. Eu não sou o que você pensa. Eu fui forçado a fazer isso. Ele olhou ao redor, buscando apoio, mas a multidão estava de costas, aterrorizada, murmurando entre si, a lealdade se esvaindo como fumaça. O homem encapuzado se aproximou, finalmente revelando seu rosto. O coração de Rebeca parou. Era seu pai, o homem que havia desaparecido anos atrás, aquele que todos acreditavam ter morrido. Sim, sou eu, Rebeca. Eu voltei para proteger você. O que ele fez com nossa família, você precisa saber. É uma maldição, uma onda. De choque percorreu a praça e o tempo pareceu desacelerar. Maldição? Rebeca sussurrou, enquanto um nó no seu estômago se aperfeiçoava. Como seu pai poderia estar vivo e o que significava isso para sua luta? Ele sequestrou você e sua irmã. Tudo isso foi parte de um plano maior para... E ele hesitou, sufocado pelo peso das palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Fugir do controle que ele tinha na sua vida. Eu não pude salvá-las a tempo. As lembranças de sua infância, fragmentadas e distorcidas, começaram a emergir com poder. Rebeca sentiu a dor de um passado que ela nunca conheceu. Cada emoção, cada alegria e cada perda estava ligada a um labirinto de mentiras e segredos. Ela não sabia mais em quem confiar. A lâmina de seu pai ainda reluzia ao sol, enquanto ao fundo, o mestre sombrio tentava se levantar. Sua expressão carregava uma mistura de vergonha e raiva. Você pode não saber, mas eu te protegi. O que você pensa que eu fiz foi para salvá-la. A tensão se tornava insuportável, e a decisão que Rebeca tinha que tomar se tornava mais complexa. Quem ela realmente era? A batalha não era mais sobre vencer ou perder, mas sobre decidir quem realmente era sua verdadeira família. Enquanto a praça começava a tremer novamente, um novo dilema surgia. Era um momento de transformação. O grito.
Da multidão misturava-se a intensidade do ressentimento em seu coração. E antes que pudesse pensar no que fazer a seguir, o solo sob seus pés desmoronou completamente, mergulhando-a em uma escuridão total. Ela estava prestes a ser tragada por um novo mistério, e com isso, tudo o que ela sabia sobre amor, lealdade e a própria identidade poderia ser despedaçado. A única certeza que restava era que a verdade a aguardava na escuridão. E a pergunta ecoava em sua mente: até onde ela estaria disposta a ir para descobrir quem realmente era? A luz ofuscante a envolveu completamente, e Rebeca se sentiu levitando, como se estivesse flutuando em um mundo paralelo. Os gritos e sussurros da multidão se dissiparam, a escuridão a envolvendo. O chão desapareceu sob seus pés, mas algo a mantinha ancorada, uma sensação que pulsava em seu peito. E então, tudo se desfez. Com um impacto surdo, ela caiu de volta à realidade. Atordoada, abriu os olhos e encontrou-se em um lugar estranho, uma sala escura e fria, iluminada apenas por um brilho tênue que emanava de uma porta entreaberta. O ar estava pesado, carregado de expectativa. Onde estou? Pensou, ainda confusa. A porta rangeu lentamente, e uma figura encapuzada apareceu. Rebeca forçou a vista, mas as sombras a mantinham quase irreconhecível. Você está pronta para descobrir a verdade? A voz ecoou, suave e ameaçadora a tal mesmo tempo. Embora estivesse assustada, havia uma urgência dentro dela. O que você sabe sobre mim? Sobre minha família? A ansiedade a consumia. A figura sorriu, mas não havia calor em seu olhar. Mais do que você imagina, Rebeca. A verdade é algo que poucos suportam. Com um movimento brusco, puxou o capuz para trás, revelando uma mulher que, em um primeiro momento, parecia familiar. Algo na curva do rosto e no brilho dos olhos a fez hesitar. Sou sua mãe. Rebeca sentiu o chão se abrir de novo, um nó se formando em sua garganta. Mãe? Mas você está morta? A incredulidade a inundou. O que estava acontecendo? É a outra ilusão? Fui forçada a desaparecer para te proteger. Fui eu quien te separei de sua hermana, porque la verdad era perigosa demás. A voz de ella tremía, mas no de miedo. Era una revelación, un peso que parecía estrangularla. El maestro sombrío es una sombra de lo que fue y al mismo tiempo el responsable por las dores que tú y Rafael carregan. Todo comenzó a hacer sentido y al mismo tiempo a confundir. Lo que ella acreditaba, que era una lucha simple por honra, ahora parecía un juego de ajedrez peligroso. ¿Por qué nunca volté? ¿Por qué você no me dice que tenía una hermana? Las preguntas salían en un fluxo incontrolable, cada una más dolorosa que anterior. Eu não pude, Rebeca. O mestre sombrio manipulou tudo. Ele é mais do que um adversário. Ele é um inimigo que se infiltrou nas nossas vidas. Apenas ele sabe o lugar onde sua irmã está escondida. As palavras dela cortaram o ar, e Rebeca sentiu um frio intenso percorrer suas veias. Apenas ele pode. O que você está dizendo? O pânico tomou conta dela. Ele tem sua irmã? Isso não pode ser verdade. A figura respirou fundo, sabendo que a tempestade estava prestes a se desdobrar. Sim, a luta nunca foi sobre sua grandeza. Foi sempre sobre a proteção, a sobrevivência de você e de sua família. De repente, as coisas começaram a girar. E nesse momento de caos, um estrondo vindo do fundo da sala a fez saltar. As paredes tremiam, como se o lugar estivesse prestes a desmoronar. O eco de uma risada profunda e ameaçadora preenchia o espaço. Era o mestre sombrio. Você realmente achou que poderia escapar da verdade, Rebeca? Ele apareceu como uma sombra, com um sorriso cruel estampado em seu rosto. O jogo apenas começou. A sua escolha não importa,
pois você não pode fugir do que é. Ele levantou a mão e uma onda de energia escura pulsou em direção a Rebeca. Não! Rebeca gritou, seu corpo tremendo. Mas antes que pudesse se mover, a figura da mãe se ergueu. Diante dela. Não o deixe se aproximar. Você é a única que pode parar isso. O que era essa verdadeira batalha? Rebeca olhou para sua mãe, depois para o mestre sombrio. O que estava em jogo? A sala estava cheia de segredos. Segredos que podiam custar tudo. E enquanto o tom sombrio da risada ecoava, ela percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas resgatar a irmã ou derrotar um inimigo, mas aceitar sua própria identidade, repleta de verdades que jamais imaginou que existiam. Mas havia algo mais, algo que estava se movendo nas sombras, algo que poderia transformar tudo em um segundo. O que mais Rebeca poderia descobrir? A única certeza era a urgência de escolher um caminho. A luz se apagou ao seu redor e ela teve a impressão de que estava prestes a entrar em um novo pesadelo. O que viria a seguir? A luz ofuscante ainda dançava em torno de Rebeca, criando um manto de confusão. O mestre sombrio estava à mercê, com a dor visível em seu rosto, enquanto a figura de sua mãe emanava uma força que ela nunca soubera que existia. O peso da revelação da vida dela, cercada por mentiras e enganos, estava prestes a se desdobrar, mas a situação se intensificou de um modo que ninguém poderia prever. Você não pode parar o que já começou, gritou o mestre sombrio, sua voz ecoando como um trovão. Numa fração de segundo, um círculo de energia negra começou a se formar ao seu redor, drenando a luz da sala, como se a própria escuridão estivesse viva. Rebeca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava prestes a acontecer parecia algo além da compreensão. Não! Sua mãe exclamou, colocando-se entre Rebeca e o mestre sombrio. Você não entende o que está invocando. A tensão no ar era palpável, como se 1000 raios estivessem prestes a colidir. E nesse momento, um grito estridente cortou o ar frio da sala. Algo que parecia vir de uma porta que havia se aberto em algum lugar nas sombras. Uma criatura surgiu, gigantesca e monstruosa, suas garras largas e afiadas parecidas com lâminas de ferro. A sala tremeu com a força de sua entrada. O chão parecia querer se abrir e engolir tudo. Brum! A criatura rugiu, e Rebeca teve um vislumbre de algo que não deveria estar lá. Um paralelo do pesadelo que acompanhou as memórias de sua infância. Um enlace de pesadelos e traições. Você chamou a entidade do caos, a mãe de Rebeca gritou, o desespero reverberando em sua voz. Esse não é o seu pai. Ele é uma abominação. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O homem que antes era uma imagem de proteção agora tomava a forma de um pesadelo grotesco. O que era real? O que era invenção? O pânico começou a tomar conta de Rebeca enquanto a figura tomada por sombras se movia. Não, não, isso não pode ser, ela sussurrou. Mas tudo o que havia construído estava se desmoronando. Eu não posso perder de novo. Ela queria gritar, mas as palavras falharam. A criatura se voltou, suas garras afiadas brilhando, e ela percebeu que sua verdadeira luta não estava apenas em se desviar do ataque, mas em confrontar a origem de suas dores e os segredos que estavam enterrados. Rafael, ainda ali em estado de choque, deu um passo em direção a Rebeca. A figura retorcida de seu pai foi seguida por um sorriso de desdém. Que bom que você trouxe sua irmã, Rebeca. Ela é tudo o que eu preciso para me libertar completamente. Naquele instante, o chão abaixo começou a rachar, como se as verdades escondidas estivessem finalmente exigindo sua saída.
O peso das revelações e a urgência de entender quem ela realmente era tornaram-se quase insuportáveis. Ela sentiu o terror e a dor nas entranhas, enquanto um eco de vozes surgia em sua mente. Sugestões de que tudo o que conhecia poderia ser um grande plano de manipulação. Os rostos na multidão pareciam uma miríade de expressões de medo e expectativa. Mas a única coisa clara era que a luta dela não era apenas por si mesma ou por aqueles que amava, mas por um passado que se entrelaçava com um futuro incerto. E antes que pudesse sequer reagir, a criatura atacou. Com uma lâmina de sombra, o destino que parecia conhecido deu um giro inesperado. Ela percebeu que a verdade estava prestes a ser comprometida por um laço sanguíneo mais profundo que nunca tinha imaginado. A ação se desenrolou como um filme, rápido e devastador. "Rebeca, escolha!" gritou Rafael, mas o tempo pareceu parar. As palavras dela, a confusão que a envolvia. Ela ainda não sabia que o caminho certo estava paralisado numa linha tênue entre bem e mal. Ano Pragor do ataque. Algo que Rebeca nunca esperou aconteceu. Uma energia emana de dentro dela. Uma força que podia não só mudar a batalha, mas reescrever tudo o que acreditava saber. Um verdadeiro feito de quem ela era, realmente ascendentecido. E as perguntas ecoavam em sua mente, reverberando com um poder que ia além de qualquer luta visível. Agora, tudo virava uma nova realidade, e a pergunta pairava no ar: o que ela realmente iria ser? Tornar a luz ofuscante a envolveu enquanto o chão se partia, e a sensação de estar no olho de uma tempestade fez Rebeca respirar fundo. O mestre sombrio estava à mercê, e ela podia sentir a agitação da sala. A figura de sua mãe emanava uma proteção que ela achava que nunca teria, enquanto a escuridão o chamava com seu poder avassalador. O mestre sombrio também estava lá, mas algo parecia diferente. Ele estava mais frágil, mais humano. "Rebeca", a voz de Rafael ecoou, trazendo a mente dela de volta ao presente. "Cuidado." Um movimento brusco fez com que todos parassem. A criatura de sombras rugiu e tudo à sua volta parecia se expandir. Em caos de luz e obscuridade, foi aí que algo inesperado aconteceu. A figura envolta em sombras gesticulou para Rebeca, e com um movimento fluente, um brilho enegrecido começou a invadir a sala. A energia escura parecia dançar entre as garras da criatura e subir pela parede. E então, uma explosão de revelações se misturou à tensão culminante. A voz do mestre sombrio cortou o ar. "Você não sabe o que está invocando, Rebeca. Essa entidade não é apenas uma criatura. Ela é nosso passado." Uma onda de choque reverberou na sala. O que ele queria dizer? O passado? E como isso poderia ser possível? O tempo parecia congelar, enquanto a verdade ecoava na mente de Rebeca. Rafael, com os olhos arregalados de incredulidade, perguntou: "Você está falando do que aconteceu com nosso pai?" O mestre sombrio hesitou, algo bruxuleante cruzando seu olhar. "Sim, o que vocês acreditavam ser apenas uma maldição é na verdade um ciclo." Ele fez uma pausa, como se as palavras fossem espinhos em sua língua. "A escuridão sempre esteve em você, Rebeca. Você faz parte disso." As palavras dele se transformaram em uma tempestade de confusão. A criatura, agora percebendo que seu tempo estava se esgotando, avançou com uma rapidez ensurdecedora. O chão sob seus pés começou a tremer outra vez. A sala parecia um palco, e cada um estava prestes a desempenhar seu papel mais trágico. "Eu sempre procurei proteger você, mas a verdade é que a escuridão pode ser a sua aliada." O mestre sombrio continuou. Sua expressão carregava um peso que nunca havia visto antes. "Você é quem pode controlá-la." Antes que pudesse reagir, algo dentro de Rebeca disparou. Uma força que até então ela não sabia que possuía. Com um grito de guerra, a energia emana de seu peito pulsando com uma luz que espantou as sombras. O chão ruiu.
e uma onda de luz atingiu a criatura, fazendo com que ela hesitasse. Mas o que mais a atingiu foi a revelação da criatura se contorcendo. A sombra começou a se desvanecer, revelando o que parecia ser uma versão mais antiga dela mesma. O que era aquilo? A própria imagem de Rebeca em um estado grotesco de dor, como se estivesse presa em um ciclo interminável de lutas e arrependimentos. A verdade a golpeou. "Essa sou eu?" sussurrou, detida pelo horror. O que isso significava para sua identidade e para sua luta? "O ciclo precisa ser quebrado", gritou Rafael, com uma determinação quase desesperada. "Rebeca, você é mais forte do que isso. Não deixe essa sombra te dominar." E ao mesmo tempo, uma verdade devastadora surgiu na mente de Rebeca. "Não, não, é ele quem nos manipulou." Ela gritou, olhando para o mestre sombrio, com novos olhos. "Você é o que alimentou essa escuridão." Ele a encarou e um cântico de dor tomou forma em seu rosto. "Sim, mas eu não queria. Eu apenas não sabia como escapar." O chão estava se abrindo sob eles. A tensão era tão palpável que quase ficou insuportável. Rebeca sentia a pressão de cada revelação, de cada conexão se desfiando à sua volta. O que mais estava escondido? Uma luta mais profunda estava prestes a começar. E a escolha que ela teria que fazer não era apenas sobre ela, mas sobre a essência de quem todos eram. "Escolha agora, Rebeca." A voz do mestre sombrio ressoou. Cada frase carregada de medo e urgência. "Aceite seu poder ou deixe as sombras tomarem tudo." E nesse momento, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor, todo o conhecimento que Rebeca tinha de sua vida era levado embora. A pergunta pairava no ar. Qual seria sua escolha? A verdade estava prestes a chegar em um desfecho inesperado. E Rebeca estava à beira de descobrir que o verdadeiro terror poderia estar mais perto do que ela acreditava. A tensão na sala ficava insuportável. Rebeca olhou para o mestre sombrio, depois para sua mãe. O apelo por uma escolha pulsava no ar, e a verdade começava a se desdobrar em camadas pesadas. Mas antes que ela pudesse tomar qualquer atitude, uma energia cortante zuniu pelo ambiente, como se a própria realidade estivesse se partindo. Com um grito ensurdecedor, a entidade de sombras lançou-se na direção dela. O instinto a fez recuar, mas no momento em que sua mão tocou a energia pulsante, algo inesperado aconteceu. Uma onda de memória a invadiu, flashes de uma vida que ela não tinha conhecimento. Imagens de uma criança, as vozes de risos, a presença de uma irmã que nunca conheceu, e ao mesmo tempo um reconhecimento supremo de dor e traição. Antes que pudesse processar, a criatura girou e focou no mestre sombrio. Ele parecia paralisado, e em um instante de desespero, a luz negra emanada por ele começou a se intensificar. "Rebeca, você precisa..." Mas houve o estrondo. A sala se iluminou com uma luminosidade ofuscante, tomando conta de tudo. Então, do meio da luz, um grito cortou o ar, uma voz familiar e clara. "Não, pare agora." Rebeca virou-se para ver Rafael, seu irmão, com os olhos inflamados de raiva e medo, como se estivesse lutando contra uma força interna. "Rafael?" A voz dela mal era um sussurro. Ele estava fazendo algo, forçando algo a acontecer. A aura do irmão pulsava com uma energia que a fazia querer se aproximar. Mas havia um receio paralisante. "Você não pode deixar que ele controle." "Isso!" Rafael gritou, apontando para o mestre sombrio que agora tremia, perdendo seu ar de autoridade. "Ele tem a própria escuridão dentro dele. Você e eu somos apenas ferramentas para ele." Rebeca sentiu um laço rompendo, um fio invisível que se desgastava. "Como você sabe disso? Rafael, o que está acontecendo?" O chão sob seus pés parecia tremer. A criatura de sombras hesitava, como se estivesse chocada por aquilo. Rafael lançou um olhar penetrante. "Você sabe da nossa história."
Nós não somos simplesmente irmãos. Fomos criados para isso. Nós dois somos a chave. Isso é tudo um grande ciclo de controle. Ele parecia exaurido, como se suas palavras fossem um esforço monumental. O impacto das revelações foi como um golpe na barriga. Rebeca viu uma verdade que nunca quis acreditar, mas a questionável lealdade de Rafael a fazia hesitar. O mestre sombrio, antes temido, agora se mostrava desesperado, buscando uma saída. A sala tremia com essa verdade intensa e chocante. Isso não pode ser verdade, ela gritou, perdida entre amor e traição. Mas enquanto a confusão dominava, a sala começou a se desfazer ao redor deles. O chão se partiu, como um novo abismo se formando, e o peso das revelações ampliava a escuridão. Vocês não podem fazer isso. As sombras se aglutinavam ao seu redor. A entidade monstruosa começou a mudar, distorcendo-se, revelando um rosto que fez Rebeca sentir náuseas. Era ela. Uma versão dela mesma, mas desfigurada pela dor e pela vingança. O que era realmente possível? O que cada um deles havia se tornado? Nós somos a mesma pessoa? E no cerne de sua identificação, Rebeca viu o temor em seus próprios olhos. As luzes piscavam e a confusão reinava. O que antes parecia traição, agora se misturava com o amor e a dor de uma irmã que nunca conheceria. Escolha, Rebeca. Quem você realmente é? Rafael gritou, mas a determinação murchava em meio ao pavor. E nesse momento decisivo, enquanto a escuridão começava a vazar, a pergunta soava como uma profecia insuportável. O que realmente significava ser parte daquele ciclo? E mais importante, a quem ela guardaria lealdade? A luta estava apenas começando, e a revelação da verdade parecia um abismo a absorver. As consequências seriam devastadoras. Na selva da identidade, o destino de Rebeca estava em uma balança, e nenhum caminho parecia seguro. A luz intensamente ofuscante começou a diminuir, revelando a sala em ruínas. O que restava da batalha entre o bem e o mal pulava entre a ruína e a redenção. Rebeca, respirando com dificuldade, olhou para tudo o que foi e o que poderia ser. O mestre, sombrio agora, tremendo e vulnerável, se mantinha firme. Mas a sombra dentro dele parecia lutar por controle. Rebeca, a voz de Rafael ecoou, chamando-a de volta. Escolha quem você quer ser. Não deixe a escuridão dominar você. A energia ao redor estava pulsando, como se o universo estivesse esperando por sua decisão. O peso sobre seus ombros aumentava, uma mistura de medo e determinação. Eu sou quem eu escolho ser, gritou Rebeca, e com um gesto decidido, canalizou sua força interior. A luz dela era pura, uma chama ardente que iluminou o recanto mais escuro da sala. A criatura se contorceu, revelando mais de si mesma a cada momento, mas Rebeca se manteve. Firme, focada no que realmente importava. Você não pode controlá-la. A voz de sua mãe ressoou ao seu lado, e de forma unida, elas avançaram. Juntas podemos enfrentar isso. No instante em que se uniram, a escuridão na sala começou a rachar, como se as verdades não ditas ao longo de anos fossem finalmente libertas. O mestre sombrio gritou em agonia, a transformação sendo demais até para ele suportar. As luzes das sombras começaram a se dissipar, revelando as faces que haviam escondido seu verdadeiro ser. Rebeca sentiu um alívio imenso, como se uma corda que aprendia se partisse. Ao olhar para Rafael, viu a expressão de esperança que iluminava seu rosto. Vamos juntos, Rebeca. Estamos todos conectados. Não importa o que aconteceu antes, somos mais fortes juntos. Com o último grito de resistência, a entidade sombria ruía. O chão começou a tremer, e a sala se iluminou com um brilho dourado que preenchia tudo. O tempo parecia parar.
Rebeca e Rafael, de mãos dadas com sua mãe ao seu lado, sentiram a energia se unir em um só, formando um escudo protetor. E então, com um impacto colossal, a escuridão se desfez como fumaça ao vento. O mestre sombrio, agora visivelmente afetado, olhou para eles com um misto de raiva e reconhecimento. Vocês não podem. Não podem. Podemos. Nós escolhemos, Rebeca declarou. E com isso, finalmente se sentiu livre. O eco da batalha deixava uma sensação de paz. A sala, agora iluminada, transformou-se em um novo espaço, um início renascente. O vínculo com sua família estava mais forte do que qualquer sombra do passado. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar tudo o que viesse a seguir. A jornada a ensinou que a verdade amarga pode unir de maneiras improváveis. A escuridão trouxe as revelações que precisavam, permitindo que escolhas corretas florescessem. Eles eram mais do que apenas sobreviventes. Eram guerreiros. Enquanto olhava ao redor, Rebeca sorriu. Estamos juntos, e agora o futuro é nosso. Mas no fundo, uma nova dúvida surgiu. O que mais os esperava nessa jornada? As sombras poderiam algum dia voltar? A história estava longe de terminar. E falando em escolhas, não podemos deixar de mencionar a importância que você tem aqui. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda o canal a crescer. Queremos saber o que você achou desse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Seu apoio é fundamental e só os verdadeiros fãs compreendem. Vamos juntos nessa jornada.